Olá, meu nome é Marco Túlio da Silva e esse é meu projeto de Spring Boot e React Native sobre cadastro de carros. Eu vou começar aqui com o .xml. Basicamente aqui ele é o responsável pelo gerenciamento de dependências do Maven. É aqui que a gente define todas as bibliotecas que o projeto Spring Boot utiliza. Aqui primeiramente eu gostaria de citar aqui o Java, está na versão 21. E o importante mesmo é aqui na parte de dependências. A gente tem quatro pilares principais para fazer essa aplicação funcionar. É a camada web, que essa parte aqui do Spring Boot Starter Web. Ele habilita o servidor Tomcat, né, embutido para que permite a gente criar controllers e a API REST para fazer a comunicação, a persistência de dados com o Postgre e o DataJPA. Basicamente importando o Spring Data JPA para gerenciar as entidades e o repositório, e também o driver do Postgre para poder permitir a conexão real com o banco de dados. A parte do TimeLeaf, que é a parte do front-end. Como a gente tem uma página web de administração, que é o Index, eu usei o TimeLeaf como motor de template para renderizar essa página. E também a parte do DevTools, que é para facilitar o desenvolvimento, que permite, né, reinicializações rápidas do servidor. Basicamente esse arquivo aqui garante que o Spring Boot tenha todas as peças necessárias para montar o quebra-cabeça entre aspas, do sistema. Beleza? Passando aqui para o Application Properties. Aqui no Application Properties é onde vai acontecer a parte da persistência de dados com o Postgre. A configuração é configurada aqui. A conexão ela é estabelecida aqui na parte aqui da Spring Data Source URL, onde eu passo aqui a URL, a porta padrão e também o nome do banco de dados. Aqui tem o username do Postgre e a senha. E também eu acho importante, sem isso aqui o back-end não acessa os dados, certo? E eu acho importante dar um foco, uma ênfase aqui no Spring JPA Hibernate DLL Auto Create Drop, já que ele é útil, né, para esse ambiente de testes, pois toda vez que a aplicação foi iniciada, o Hibernate vai apagar e recriar o banco de dados do zero, que vai fazer com que eu tenha uma base mais limpa, né, sem o lixo dos testes anteriores, e também que as tabelas estejam sempre sincronizadas. Ok, agora eu vou começar com a parte do projeto aqui dos controllers. Primeiramente, vou começar aqui com o controller. O controller ele é responsável por expor os endpoints da nossa API, ou seja, as URLs que o aplicativo vai acessar. Aqui começando a gente tem os imports, né, trazendo as classes Spring Boot e também do nosso modelo. Bem, aqui a gente começa com o REST Controller. Essa anotação aqui, ela diz ao Spring que essa classe é um controlador que vai responder às requisições e devolver os dados diretos, e não uma página HTML. Seguindo aqui a gente tem o Request Mapping. Basicamente ele define o endereço base, ou seja, para acessar qualquer coisa, a URL vai começar com a API carros, aqui no caso. Aqui eu coloquei o Cross Origin, que é fundamental
para permitir que o nosso aplicativo React Native consiga acessar o back-end de fora. E aí ele vai liberar o tráfego basicamente. Aqui a gente declarou o carro service. E aqui a gente fez a injeção de dependência via construtor. A parte aqui essa parte aqui. O Spring Boot automaticamente instancia o service e entrega aqui garantindo as boas práticas de arquitetura. Aqui a parte do get mapping. Basicamente ele mapeia as requisições do tipo get. Também tem o método listar, que simplesmente chama o service e retorna uma lista completa de carros cadastrados. Aqui a gente tem outro get mapping, mas agora passando por um ID na URL. E aqui nessa parte aqui eu uso o path variable para pegar esse ID da URL e passar para o service, buscando um carro específico. Aqui a gente tem o post mapping, que ele serve para criar novos registros. E aqui a parte do request body, ela é muito importante, já que ela pega o JSON enviado e vai converter automaticamente para um objeto carro. E aqui a gente chama o service, para salvar esse objeto no banco. Agora o delete mapping, ele serve para remover os registros. A gente chama o service para deletar o carro pelo ID. E depois a gente retorna um response entity no content, que gera um status HTTP 204 que indica que a operação foi um sucesso, mas não há conteúdo para mostrar, já que o dado foi apagado. Beleza? Essa aqui foi a parte do carro. Agora vamos para a parte do fabricante controller, que não muda muita coisa, basicamente é a mesma lógica. A principal mudança aqui está na parte do request mapping, na parte aqui do request mapping, que ao invés de ser API carros agora vai para API fabricantes, que é onde a gente vai gerenciar as marcas dos carros. Também aqui, ao invés de a mudança daqui também foi que ao invés de carro service foi para fabricante service, a parte de carro foi substituída. Aqui a gente tem de novo a parte aqui do padrão CRUD, os métodos getMap ainda estão aqui para poder listar e buscar os fabricantes. O post mapping para poder cadastrar um novo fabricante, também o put mapping e o delete mapping para poder alterar e remover. Não tem muita mudança aqui dos fabricantes para o carro. Então eu vou para o modelo agora, que acaba que não muda muita coisa. Basicamente é o que eu já expliquei do fabricante. Só vai mudar a parte aqui da parte onde seria o fabricante service seria agora seria modelo service, mas a parte do CRUD é basicamente a mesma. E também a parte do request mapping, que agora o caminho é diferente. Ao invés de fabricantes ou carros, agora é API modelos. Beleza. Agora para o nav. Aqui não tem muita coisa. O nav ele vai ter uma diferença fundamental, já que aqui nessa parte aqui a gente usa o controller ao invés do REST controller. Isso significa que essa classe não vai devolver dados brutos, mas sim ela vai renderizar uma página HTML que vai ser vista no navegador. Aqui a gente está mapeando a raiz do sistema, ou seja, somente a barra aqui com getMapping. E
Aqui a gente está retornando o método string index, que graças ao controller o Spring Boot ele entende que ele deve procurar um arquivo chamado index.html na pasta templates e exibi-lo para o usuário. E é assim que servimos a página inicial da aplicação web. Beleza, essa foi a parte dos controllers. Agora eu vou passar para a parte do model. Basicamente aqui no model é onde vão ficar as nossas entidades. O papel dessas classes é representar a estrutura de dados da aplicação, e graças ao uso do JPA e do Hibernate, nós não vamos precisar criar as telas manualmente no banco de dados, né? O próprio Java vai ler essas classes e gerar as tabelas e as colunas automaticamente, fazendo assim o mapeamento entre o objeto e o banco. Então aqui começando pelo carro, o modelo carro. Primeiro aqui a anotação entity, ele que diz ao Hibernate, né, que essa classe representa uma tabela de banco de dados e cada atributo aqui vai virar uma coluna lá. Aqui dentro da classe carro a gente tem a anotação id, que é onde a gente define a chave primária, e também a estratégia aqui generation type identity, que diz para o banco de dados gerenciar o autoincremento. Basicamente 1, 2, 3, assim, tá ligado? Passe por diante automaticamente. Aqui a gente tem os campos básicos, né? O nome, a placa, o ano de fabricação e a cor, que é as informações básicas aqui do carro. E aqui a gente vai ter uma parte interessante, que é o column definition text, nos atributos descrição e imagem URL. Por quê? Eu fiz isso porque o tipo de padrão de texto do banco de dados, né, que é o varchar, ele tem um limite de caracteres, e como a descrição e a URL podem ser um pouco mais longas, usando esse tipo text, dá para garantir que o texto não seja cortado e a aplicação de erro quando for salvar dados grandes. E aqui tem a parte do double, que é o preço com a definição double. Beleza. Aqui o many to one, basicamente aqui é o relacionamento entre as tabelas. Eu usei a anotação many to one, e significa que muitos carros podem ter um único fabricante e muitos carros podem ser de um modelo, e isso cria automaticamente as chaves estrangeiras no banco de dados, ligando o carro ao seu fabricante e modelo. E essa parte aqui só tem os getters e setters padrões para poder modificar os atributos que eu já declarei ali em cima, certo? Agora passando aqui para a parte do fabricante, ela é um pouco mais curta que a do carro. Aqui na entidade fabricante ela segue basicamente a mesma estrutura do mapeamento que a gente viu na classe carro, usando o entity e o ID. E os campos básicos aqui são o nome, o país de origem, história e também a logo URL. Usando de novo o column aqui para poder aumentar, para poder não ter esse corte de texto aí, porque são duas coisas que podem ser um texto bem longo. E também aqui a parte dos getters e setters para acessar e modificar esses atributos. Então agora eu vou passar para a parte aqui de modelo. O modelo ele segue basicamente a mesma coisa que o entity, o id, o generation value. Ele vai passar só a parte do nome e da descrição. Aqui na descrição eu usei o column length 2000 para demonstrar uma outra forma de configurar o banco. Enquanto o text, né, o column definition text é para textos muito grandes ou ilimitados, o length 2000 ele define um limite específico. Então quer dizer que a descrição, no caso, ele vai ter no máximo 2000 caracteres. Vai ter no máximo 2000 caracteres de texto. O que eu acredito, né, que seja o suficiente para uma descrição de modelo, sem precisar ocupar
é o tipo de dado mais pesado do banco. E aqui tem os getters e setters padrões dos atributos. Beleza, essa aqui foi a parte do model. Agora eu vou passar a parte do repositório, que é um pouquinho mais tranquilo. O repositório é a camada de acesso aos dados, né? Ao criar uma interface que estende o JPA repository, o Spring Data ele implementa essa interface em tempo de execução. Ou seja, ele cria um código SQL, o insert, select, update, delete, basicamente, dinamicamente. Por isso que as interfaces, né, elas vão estar vazias, porque você já vai herdar tudo pronto. E a única coisa que muda aqui nos três aqui é a herança do JPA Repository, que a gente vê aqui na definição aqui da interface. Então aqui vai ser o carro repositório, aqui vai ser o fabricante repositório e aqui vai ser o modelo repositório. Então não tem muita diferença dos três. E como eu já expliquei, agora eu vou passar para o service. O service ele é como se fosse o cérebro da aplicação. O controller, né, ele só recebe o pedido, mas o service é quem vai validar esse pedido. Ele vai processar e vai decidir se pode ou não chamar o banco de dados. Aqui na parte do carro service, aqui começando aqui com a anotação service, isso diz ao Spring que aqui reside a lógica do negócio e permite que essa classe seja injetada no controller que vimos antes. Injetamos o carro repositório, o service usa o repositório para falar, entre aspas, com o banco. Aqui a parte do listar. Aqui no método buscar por ID tem algo interessante, que basicamente aqui o repositório ele retorna um optional. Por isso a gente usa aqui o or else throw, que significa basicamente tente achar o carro. Se ele não existir no banco, lance um erro runtime exception, dizendo que o carro não foi encontrado, o que vai evitar que o sistema quebre com o famoso erro de null pointer. Aqui a parte do salvar o carro, o método salvar, e o método atualizar, que eu acho que é o mais importante aqui, que ao invés de simplesmente salvar por cima, nós fazemos um processo seguro, né? Primeiro a gente busca o carro antigo no banco, né, pelo ID. Depois ele é atualizado campo a campo, copiando os dados novos para o objeto antigo. Inclusive, né, atualizando os relacionamentos de fábrica, de fabricante e de modelo. E só no final a gente chama aqui o repositório save para poder efetivar essa alteração e para garantir a integridade do dado que estamos alterando. E também aqui o método delete, que vai deletar aqui pelo repositório buscando pelo ID. Agora passando aqui para o fabricante service, ele tem o mesmo padrão de arquitetura, tem a anotação service e a injeção fabricante repositório via construtor, exatamente como no serviço anterior. O que eu poderia falar aqui no método atualizar, a lógica permanece basicamente. A gente recupera o objeto do banco para garantir que ele existe, e as diferenças aqui são os campos que estamos manipulando. Aqui a gente faz a atualização do nome, país, o nome, país de origem, a história e a URL da logo. E essa abordagem manual de setar campo a campo é segura, porque evita que os campos que não devem ser alterados, tipo o ID, sejam modificados acidentalmente. E essa aqui é a parte fabricante, não muda muita coisa. Os métodos continuam basicamente iguais. A parte do buscar por ID eu já tinha explicado. O listar, deletar, e é isso. Passando aqui pro modelo, não muda muita coisa também.
ele segue basicamente rigorosamente, né, o padrão que eu estabeleci para o seu serviço. No método atualizar, aqui a lógica é direta, a gente busca o modelo pelo ID e atualizamos apenas o nome e a descrição, já que é só isso que precisa aqui no modelo. É tudo igual aqui, basicamente, com tudo que eu já expliquei. E é isso, essa aqui é a parte do service. Agora vou passar aqui pro application. Aqui a gente tem a parte do projeto Carros Application, né? Basicamente aqui tudo começa. A anotação aqui Spring Boot Application, que faz a mágica, né, entre aspas, acontecer. Ela engloba várias configurações, habilita a configuração automática do Spring, faz o escaneamento de todos os componentes, os controllers, os services, os repositórios, e também define as configurações padrões. E aqui no método main, a gente chama o Spring Application Run. Esse comando sobe o servidor Apache Tomcat, né, e coloca a nossa API no ar, e deixando ela pronta, né, para poder receber as aquisições. Não sei que eu beber água, né, mas beleza, vamos voltar. Aqui a parte do CSS. Essa parte aqui eu não vou explicar não, é porque é só o CSS, só o design. Eu acho que não vai ser necessário perder tempo com isso. Então eu vou passar para a parte do script já direto, que é a parte um pouquinho mais extensa daqui do projeto. Assim como o projeto antigo, ele também faz o carregamento dinâmico das páginas, né? Somente com um script. Basicamente, começando aqui, aqui eu defino as constantes com os endereços da API, adiciono um ouvinte para o evento downContentLoaded, o que garante, né, que o JavaScript só rode quando o HTML estiver pronto. Aqui eu chamo essa função aqui, que é o SafeBinding. Elas vinculam o ID do botão HTML, tipo o link carros aqui, desculpa, a função JavaScript que deve ser executada, tipo aqui a listar carros. Aqui eu estou chamando a função listar carros, para que a tabela de carros já apareça assim que o usuário abrir o site. A função SafeBinding aqui, ela serve para segurança. Ela só adiciona o clipe se o botão realmente existir no HTML. E o Prevent Default aqui, ele impede que a página recarregue ao clicar no link. Aqui eu estou declarando a função assíncrona, o RecJSON, que aceita URL e opções. Aqui eu estou executando fetch, né, o comando nativo do navegador, que espera a resposta aqui do await. Aqui eu estou verificando com o rest.ok, que vai verificar se o status é erro, do tipo 400 ou 500. Se deu erro, ele tenta ler o texto da resposta, e aqui ele vai lançar um erro. Ele vai lançar um erro interrompendo o código e mostrando a mensagem do servidor. Aqui, se o status for 204, ou seja, que não tem corpo, ele já vai retornar um null imediatamente. Aqui nessa parte aqui, o constct, ele está pegando o content type, né? O cabeçalho content type. Ele vai verificar se a resposta é realmente um JSON, e se não for, ele vai retornar um null. E aqui no return resp.json, ele vai converter a resposta para o objeto JavaScript e retornar ela. Aqui a função setMain, ela vai inserir o HTML gerado dentro da div principal. Basicamente aqui o conteúdo principal através aqui do inner HTML. A function fieldVal, ela pega o valor de um input pelo ID e também remove aqui os espaços com o trim. E a função escape.html, ela substitui os caracteres perigosos, né, para evitar a injeção de código. Aqui eu estou definindo a função assíncrona mostrar formulário carro.
Aqui na parte de fabricantes e modelos eu estou usando o Promise para poder disparar duas requisições ao mesmo tempo. Aqui eu estou buscando fabricantes e modelos simultaneamente. Aqui nessa parte eu estou usando o Option, né? Essa parte aqui é a criação de tela, que vai aparecer lá no site. Essa aqui eu estou usando aqui o Option para poder criando o Option aqui para poder fazer a seleção aqui de fabricantes. Estou usando aqui um for each, né? Um loop for each, para nas listas, né, recebidas, ele cria as tags option no HTML. E também aqui o modelo é a mesma coisa, faz aqui o option para poder selecionar um modelo, usa o for each para poder percorrer as listas e fazer cada option para ser selecionado na parte no HTML. Aqui no setMain basicamente é só a parte da tela, né, que vai aparecer lá na tela no site, é só HTML. Então aqui a gente tem o input de nome do carro, de placa, aqui de ano, de texto, coisa de cor e também de preço. A de fabricante, que vai pegar o fabricante por ID, a de modelo, que também vai pegar o fabricante por ID, a de descrição, que é um text área, a de imagem e também aqui o submit, que vai salvar esses carros. Aqui eu vou definir o que vai acontecer aqui no onSubmit. No prevent default ele vai prevenir o refresh da página. Aqui no const id field val carros id ele vai pegar o id do carro, se tiver o id vai ser edição. Aqui eu vou criar o objeto payload, que grava os valores inseridos no HTML. Então aqui a gente tem o nome, placa, ano, cor, preço, descrição, imagem e fabricante e modelo. Fabricante e modelo eles são objetos aninhados, né? Porque o Java ele exige assim. Aqui no try a gente está usando o método, né, para verificar se o objeto vai ter ID ou não. Se tiver vai ser put, ou seja, vai editar, e se não tiver vai ser post, ou seja, cadastrar. Aqui vai definir a URL, com ou sem ID. Aqui vai chamar o recJSON, enviando o corpo convertido em string, né, o JSON ou string file aqui. E aqui vai fazer o alerta de sucesso se acaso o carro for cadastrado corretamente. O listar carros vai chamar para poder exibir todos os carros, e se acaso acontecer algum erro, vai aparecer esse alerta aqui, que vai mostrar que deu erro ao salvar o carro. Aqui o erro aqui e uma tela de erro aqui caso não consiga carregar os dados, a requisição dos dados. Aqui eu tenho a função listar carros. Primeiramente aqui eu vou pegar os dados, né, do API carros. Depois eu vou iniciar a variável com aqui o título da seção, fazer a verificação aqui se a variável dados é nula, ou se a lista, né, a lente está vazia ou igual a zero. Se ela estiver vazia, exibe na tela nenhum carro cadastrado. E encerra a função com o return. Aqui eu estou iniciando a div com a classe cards row, que é para organizar os itens. Aqui eu estou iniciando o loop for each, né, para percorrer cada campo da lista, usando aqui os operadores ternários para poder verificar se o carro tem fabricante e modelo vinculados. Se tiver, ele vai pegar o nome, e se não, ele vai colocar aqui um texto padrão. Isso evita, né, evita erro se acaso o dado vier incompleto. Aqui nessa parte aqui eu estou montando o HTML do card usando o template string. Aqui estou inserindo aqui na parte da imagem. Se não tiver URL,
ele vai usar uma imagem placeholder padrão, que é essa parte aqui. Aqui vai exibir as informações de carro, nome, placa, cor, preço e preço, usando a função de segurança que é o escape HTML, que eu já tinha falado lá. E aqui eu vou criar os botões de ação. Aqui no onClick eles chamam as funções JavaScript, editar carro e excluir carro, passando o ID específico, né, daquele carro que foi clicado na hora lá no card. Aqui eu fecho a div e chamo o setMain para poder desenhar tudo na tela. E também aqui um erro caso alguma coisa aconteça. Aqui a função editar carro, ela vai receber aqui o ID, novamente usando aqui o promisal, né, porque aqui ele é crucial porque vai buscar três coisas ao mesmo tempo, né, o carro específico, a lista de todos os fabricantes e também todos os modelos. Aqui eu estou chamando a função mostrar formulário carro com os dados dos fabricantes e modelos que já foram carregados. O formulário AB pronto, né, com as opções corretas carregadas na hora que você for editar. Aqui estou acessando cada input, né, pelo ID com o documento get by id e define o que vai estar escrito no input vai ser definido pelo ponto value, né, que já estava junto com o carro quando ele foi cadastrado. Aqui eu vou verificar se o objeto carro ele tem os objetos alinhados fabricante e modelo. Se tiver, ele vai preencher os selects com os IDs correspondentes. E aqui eu vou alterar o título com o inner.html, né, para editar carro. E aqui a mensagem de erro padrão, caso alguma coisa aconteça. Agora a parte aqui da função excluir carro, vai exibir aqui, quando ela for chamada, vai exibir uma caixa de confirmação nativa do navegador, que vai ter lá para confirmar e cancelar. Se o usuário cancelar, não vai acontecer nada, mas se ele confirmar, ele vai passar aqui vai fazer a requisição fetch com o método delete para a URL do carro, e se der certo vai chamar o listar carros para atualizar a tela e o carro sumirá da lista. Aqui agora a função mostrar formulário fabricante. Aqui a gente vai iniciar o CRUD de fabricantes, né, a estrutura idêntica de carros. Aqui nós vamos montar o formulário com os campos específicos da entidade fabricante. Aqui a gente vai capturar o evento submit, com o prevent default vai prevenir o refresh da página. Aqui eu crio o objeto payload. Aqui o JSON é mais simples, não tem objetos alinhados, porque o fabricante não depende de ninguém. Aqui a parte do put e do post do fabricante, o put para atualizar e o post para cadastrar, igual ao do carro. Aqui com o operador ternário, aqui a gente envia para API fabricante. No método aqui a gente define dinamicamente se a gente está criando o post, né, ou o put. Aqui no headers a gente envia o content type, né, o content type application JSON, e isso é fundamental para avisar, né, o back-end que o corpo da requisição está no formato JSON, né, permitindo que o Spring Boot ele entenda e converta os dados corretamente. E no body a gente usa o JSON Stringify para poder transformar nosso objeto em JavaScript em uma string de texto, que é o formato padrão para trafegar dados pela rede. Aqui de novo ele vai chamar a lista de fabricantes e vai exibir uma mensagem de erro. Aqui a função listar fabricantes, ele vai pegar aqui os dados da API fabricantes, vai iniciar vai ensinar o HTML com o título, aqui o fabricantes parceiros. Aqui ele vai fazer a verificação dos dados, vai ver se tem alguma coisa dentro alguma coisa cadastrada aqui nos fabricantes. Se não tiver, ele vai exibir nenhum fabricante cadastrado. Ele vai usar o for each para poder exibir os cards na tela de acordo com os fabricantes que foram cadastrados. Então ele vai colocar aqui todas as informações que precisa
e também os botões editar e excluir fabricante. Aqui a função editar fabricante, ele vai buscar o dado pelo ID. Ele vai aqui chamar o formulário e preencher os campos com o nome, país, história e a logo. A função excluir fabricante pelo ID, ela mostra a mensagem aqui que pode apagar os carros vinculados, que é perigoso, já que ele alerta sobre a integridade referencial, né, já que o fabricante está ali alinhado com os carros, né. E aqui a parte do modelo, aqui o mostrar formulário modelo, que vai usar o setman aqui para poder montar a tela do modelo, né. Não tem muitas informações, vai ser só o nome e a descrição. Aqui a gente captura o submit, previne o refresh da página, pega o ID do modelo, aqui monta o payload, né, o JSON, com o nome e a descrição. Aqui o método com o operador ternário para decidir se vai ser o atualizar ou o cadastrar, que eu já tinha explicado antes. Aqui o listar para poder listar os modelos assim que eles foram atualizados ou cadastrados. A mensagem de erro caso algum erro aconteça. O botão listar, que vai exibir todos os modelos que foram cadastrados. Ele vai novamente ele vai percorrer aqui os dados que ele pegou aqui da API para poder verificar se tem algum modelo. Se não tiver, ele vai exibir que não tem no modelo, e se tiver, ele vai usar o for each aqui para poder exibir aqui nos cards todos os modelos aqui que foram cadastrados, com os botões também de editar e de excluir pelo ID. Fecha div, o setman para poder desenhar no formulário, e a função de erro. Aqui a gente tem a função de editar, que é basicamente a mesma coisa. Você vai clicar no editar lá e vai aparecer a parte de editar modelo, que é basicamente a mesma coisa. Você vai clicar ali para editar e vai aparecer o modelo com as informações que já estavam selecionadas. A função excluir modelo, que vai perguntar se você vai se você vai realmente quer excluir o modelo, e se acaso for confirmado, ele vai usar o método delete para poder excluir o modelo de uma vez por todas e depois listar eles já com o modelo excluído. E isso aqui finaliza a parte do script. Agora passando aqui para a parte do index, que eu acho que é a última parte aqui do IntelliJ, antes da parte do teste do React Native, né? Aqui é a parte do index. Não tem muito o que explicar do index, né? A única coisa aqui que eu acho que seria válido explicar é que a parte do timeleaf, que basicamente ele habilita o timeleaf, né, o motor de templates do Spring Boot, que é o que permite usar os comandos especiais, né, tipo o thsrc ou o thref, né, para poder linkar os arquivos corretamente, independente, né, de onde o servidor estiver rodando. Aqui a parte padrão do index, né, do HTML, tipo o título, o banner, a imagem do banner, a parte aqui do nav, né, para poder você clicar nos botões lá para poder navegar pelas partes do HTML. Aqui é de carros, a de fabricantes e as de modelo. A parte do conteúdo principal, onde vai ser exibido tudo, basicamente a parte principal. Aqui minhas informações, e também o thsrc, né, do JavaScript, que basicamente a gente aqui está usando o timeleaf em vez de usar só o src, para garantir que o Spring Boot ele encontre o arquivo JavaScript corretamente na pasta static, mesmo que a aplicação não esteja rodando em um subdomínio. Ok, essa aqui é a parte do IntelliJ, do Spring Boot.
Agora eu vou rodar ele aqui. Primeiro deixa eu só abrir o post e o pgadmin que eu tinha esquecido. Enquanto ele abre aqui, eu vou já começar a rodar o negócio. Eu vou rodar aqui no projeto Carros Application. Beleza, tá funcionando. Aqui já no coisa, aqui na parte do site, aqui já rodando, aqui no localhost aqui, eu vou aqui demonstrar a parte do cadastro. Então aqui a gente não tem nada. Então primeiro vamos cadastrar um novo modelo. Deixa eu pegar aqui um negocinho que eu tinha feito aqui já, para poder cadastrar. Então aqui vou cadastrar um SUV com uma descrição aqui e salvar modelo, e ele vai aparecer aqui, ó, o modelo SUV. Se eu clicar em editar, ele já vai estar aqui para editar. Eu não vou editar nada por enquanto. Se eu quiser excluir, ele vai excluir aqui. E aqui, se notar aqui, ó, vem aqui /API modelos, ele vai aparecer aqui, ó, nome SUV, a descrição apareceu aqui na parte de modelos. Eu acho que o pgadmin abriu. Aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar aqui no banco de dados. Aqui a gente tem as tables, né, que foram criadas assim que eu rodei lá o IntelliJ. Aqui no modelos aqui vai aparecer toda a parte que foi, todas as partes criadas. Você dá um refresh aqui. Eu vou abrir o pgadmin aqui. Eu vou abrir o pgadmin aqui, que já abriu aqui já. Aqui já tá tudo funcionando, né? Já tá com as tabelas que já foram criadas assim que eu rodei o servidor do IntelliJ. Se eu vim aqui na Carry Tool e dar um select asterisco from modelo, quer dizer, aqui, aí já vai aparecer aqui, ó, a descrição e o nome do modelo que salvou aqui no banco de dados. Beleza. Aqui eu vou coisar aqui, vou colocar as informações dos outros carros. Então vou colocar aqui Toyota, o país de origem Japão, vou colocar aqui a história e também a logo. E salvar o fabricante. Aqui a gente tem a Toyota. Novamente aqui, se a gente vir aqui na API, só que dessa vez fabricante, a gente tem aqui todas as informações que foram salvas, né? No banco de dados novamente, se eu vim aqui na parte de fabricante, não preciso vir na parte de fabricante, eu vim aqui, dou deixa eu dar um select, dar um Ctrl C aqui, fica mais fácil. Eu dou um select from fabricante. Opa, é fabricantes. Ué, não é qualquer coisa de sintaxe aqui. Peraí. Esqueci do ponto e vírgula. Ô, bicho burro. Beleza. E tá aqui todas as informações da Toyota que eu cadastrei. E agora que a gente vem na parte do carro, eu vou pegar aqui o carro que eu tinha adicionado aqui.
Pegar aqui o Corolla Cross, a placa é padrãozinho aqui, ABC 1264, o ano 2021, opa, a cor preta, preço 200 mil. E aqui, se eu vir em selecionar um fabricante, vai ter aqui a Toyota, e o modelo vai ter o SUV. Então eu vou pegar aqui a descrição também para completar tudo, e também a imagem de URL. E aqui, clicando em salvar carro, o carro foi salvado com sucesso. E aqui a gente tem o Corolla Cross salvo no nosso site aqui no banco de dados e exibido aqui na nossa aplicação. Só para confirmar aqui, a gente vai vir aqui na API Carros e vai ter todas as informações aqui que eu cadastrei, e também aqui no PG Admin. A gente vai ter aqui, calma aí, opa, pequeno erro, Ctrl C, carros, opa, eu esqueço o botão errado, é carro só. Só carro, cara, eu apaguei o ponto e vírgula. Aí, nossa, que... Aí, beleza. Tá tudo aqui, ó. O ano, o preço, o ID, ID tanto do fabricante, quanto do carro, quanto do modelo, a cor, descrição, a imagem, o nome e também a placa. Se eu vim aqui e quiser excluir o carro, eu só vou vir aqui em excluir e já era, ele vazou. Se eu vim aqui de volta na API Carros, já sumiu. Aqui no PG Admin, se eu selecionar, não vai ter nada, já que ele foi excluído. E basicamente é isso, eu acho, a parte do IntelliJ aqui na parte do cadastro de carros do Spring Boot. Eu ainda continuo aqui com os fabricantes, e o carro que eu excluí já não está mais aqui. Eu acho que essa aqui é a parte do Spring Boot. Então agora eu vou passar aqui para a parte do React Native, parte do app, né? Aqui agora a gente vai começar com o React Native. Vou começar aqui pelo app.js. Primeiro aqui a gente faz os imports dos componentes do React Navigation. O Navigation Container, o container que envolve tudo. O Create Bottom Tab Navigator, que é para criar o menu do rodapé. O Create Stack Navigator, que é para criar a navegação em pilha, que é uma tela sobre a outra. E o Safe Area Provider, que ele garante, né, que o app não fique escondido embaixo daquele cortezinho da câmera do celular. Então ele vai garantir que ele fique em tela cheia. Aqui a gente tem os imports das nossas telas, né, que já estão aqui. Os importezinhos aqui das telas que a gente vai navegar. Aqui eu inicializei as variáveis tab e stack, né, que é para configurar os navegadores com os negócios do React Navigation que eu já expliquei. Aqui eu criei um componente funcional chamado AppTabs. Ele não é uma tela, ele é só um agrupador, ele que vai fazer essa navegação entre as telas. Ele vai retornar o Tab Navigator, e aqui a gente vai definir o estilo visual desse navegador entre as telas. Aqui a gente define
as três abas do sistema, né? O carros, o fabricantes e os modelos, que vai apontar para seus respectivos componentes. Aqui a gente tem a function app, que é o componente raiz exportado. A gente tem aqui o Safe Area Provider, né, para não cortar o conteúdo. O Navigation Container, todo o sistema de navegação ele vai precisar estar dentro dele. O Stack Navigator, que vai definir a navegação principal, que é uma pilha. O Initial Route Name, que é login, que vai definir que a primeira tela é a tela de login. E aqui no Stack Screen a gente vai ter o nome login, que vai ser puxado aqui pelo Initial Route Name. O componente Login Screen, que é aqui a parte que é essa tela aqui. E o Options Header Show, o Options Header Show False. Basicamente esse Header Show, ele com o false ele vai esconder o cabeçalho da stack. A stack tem um cabeçalho, mas a gente já tem esse aqui que a gente criou. Esse aqui que a gente criou. Então, basicamente, quando você usa esse header show false, ele vai esconder o cabeçalho. Assim vai evitar problema, né? E também vai evitar que fique feio no aplicativo. Aqui o outro stack screen, dessa vez com o name home, com o componente aqui apptabs. O que vai acontecer quando ele chamar o home aqui, acontecer esse apptabs aqui, que é o apptabs aqui que a gente criou aqui, ele vai carregar esse sistema de abas que foi criado. Então você vai poder navegar aí pela aba de carros, de fabricante, de modelo. E agora eu vou passar para a parte de das telas. A parte aqui do carro e fabricante e modelo só tem essas três, porque só a tela de cadastro, elas são juntas. A tela de cadastro e a de listagem vão ficar no mesmo script aqui. Então basicamente na mesma tela você vai poder cadastrar um carro e já direto embaixo você vai poder checar a lista de carros. Mas eu vou aqui começar com a login screen. Aqui na tela de login eu tenho uma coisa para dizer, é que quando eu enviei a atividade no Teams, só do projeto, eu não tinha a tela de login ainda. Por quê? Porque a que eu enviei era um backup que eu coloquei no meu pendrive, para se caso desse algum problema no projeto, eu tivesse uma cópia para poder usar, né? Mas naquela cópia lá eu não tinha a tela de login ainda. Então eu só fui ver que eu não tinha entregado com a tela de login depois que já tinha vencido a tarefa, então eu não quis tirar para colocar essa nova, porque ia ficar estranho, né? Porque foi entregado com atraso. Mas eu fiz a tela de login aqui para o vídeo. E agora eu vou apresentar ela. Aqui eu vou fazer eu vou importar o React e o Hook, os state, que basicamente é a memória do componente, né? Ela vai guardar o que o usuário digitar. Também eu vou importar aqui os componentes visuais nativos, né? Que é o view, o text input, o touchable opacity, o style sheet, o alert e também o image. Aqui eu vou declarar a função login screen. Ele vai receber aqui a propriedade navigation. Isso vem automaticamente da configuração que a gente fez no API.js, que é o objeto que permite mudar de tela. Bom, aqui eu vou criar a função handleLogin. Basicamente ele vai verificar aqui se o e-mail e a senha são o real e-mail e a senha. Aqui eu não botei um e-mail inteiro, né? Eu botei somente aqui Marco, que é meu nome, e botei a senha 12345, que vai para fazer essa verificação aí nas variáveis.
Num app real, né, seria feito um fetch para o Java verificar no banco, né, se esses dados estão corretos. Mas para essa demonstração aqui, eu fiz esse login um pouquinho mais simples. Aqui eu usei o Navigation Replace Home. E por que o Navigation Navigate, né? Se você usar Maps, a tela de login vai continua viva, né, entre aspas, embaixo do Home. Então, se acaso o usuário ele apertar para voltar no Android, ele vai acabar voltando para a tela de login que ele já tinha logado. Então, o que o Replace faz? Ele vai destruir, né, a tela de login e vai colocar a Home no lugar. Assim, não vai ter como voltar para a tela de login. Se o usuário ou a senha estiver errada, vai rodar aqui um errozinho. E aqui eu vou para a parte aqui do estilo da coisa, da estilização aqui da tela de login. Aqui com o View eu tô criando aqui uma logozinha, né, para ficar meramente estético, né, só para ficar bonitinho. Uma logozinha com as letras CC, que é carros clássicos. Um textinho aqui para ficar mais legal. E aqui a parte do input, né, do usuário. E também a parte do input da senha. Aqui a parte do CSS. O CSS já foi presetado aqui, né? Então a gente tem todos aqui os componentes que foram já estilizados. Então quando eles forem utilizados, eles já estão aqui com essa parte aqui. E todas as telas seguem esse mesmo padrão. Então quando o style estiver aqui junto com as partes da tela, né? Então é porque eles já foram ajeitados aqui nessa parte aqui na concha styles com o style sheet. Aqui vai ter o placeholder com o usuário, igual aqui na senha vai ter o placeholder com a senha. Aqui vai ter o velo, vai ser o e-mail, ou seja, como a gente setou ela vazia aqui no começo, ela vai estar vazia quando a tela de login for carregada, a mesma coisa para a senha. E aqui no onChangeText com o set e-mail, basicamente ele vai atualizar essa variável. Quando o usuário digitar alguma coisa no input, ele vai passar essa parte do que o usuário está digitando para variável. Ou seja, se o usuário aqui digitar um A no input, a variável que estava vazia com o set e-mail vai se tornar um A, vai ser e-mail igual a A senha é a mesma coisa. Se acaso ele digitar alguma coisa tipo 1, a senha vai se tornar 1. E aqui no auto capitalize none, ele vai impedir, né, que o celular coloque a primeira letra maiúscula, que é um pouco chato, né, quando você vai escrever um e-mail. Mas nesse caso aqui eu não deixei sem o e-mail, né, só deixei o usuário. Mas ele serve para a primeira letra não ser maiúscula. A senha é a mesma coisa. A única coisa diferente aqui é o Security Text Entry, que basicamente ele vai transformar o texto, né, em bolinhas, que é aquelas bolinhas de senha que serve para segurança, né, para não mostrar a senha quando ela for digitada. E aqui no Touchable Opacity, eu usei o Touchable Opacity ao invés de um button, né, porque o button padrão do React Native é meio feio e também é meio difícil de estilizar. Então o Touchable Opacity foi uma melhor opção, né, na minha opinião, para ficar mais legal na hora do aplicativo. E aqui, quando ele for pressionado, ele vai ativar aqui a verificação do handle login, né, vai ativar a verificação para verificar se o e-mail e a senha estão batendo com o usuário e a senha colocados lá no input. Aqui é só um textinho do botão. E aqui a parte do CSS que eu já tinha falado. Beleza? Agora vamos para a parte do carro. É a maior, né, de todas aqui, entre as três, porque é o que mais vai ter informação.
Aqui a parte do CSS já, que foi a mesma coisa, vai ser o mesmo padrão para todos. Eu vou fazer parecido aqui, vou começar fazendo os imports aqui, o import do view, do text e do touchable opacity e dessas outras coisas. Vou importar os pickers também, para poder fazer a seleção dos modelos e também dos fabricantes. O Use Focus Effect, que eu vou explicar depois, e também a parte da API, que eu vou explicar depois. Primeiro aqui eu abro as listas que vão alimentar a tabela e o select, né, que é carros, fabricantes e modelos, com 7 carros e use state. Aqui eu vou criar as variáveis para os campos do formulário, né, com nome, placa, cor, etc. Aqui eu vou abrir as variáveis para guardar o ID selecionado nos fabricantes e os modelos cadastrados. E também aqui eu vou fazer o controle de edição com essas variáveis aqui. O isEditing aqui, ele vai definir se o botão vai ser o salvar ou o atualizar. Primeiro a gente tem aqui a função carros, né, com o promisal, que vai servir para disparar as 3 requisições simultaneamente. Se a gente fizesse um await, um para cada um, né, ele ia demorar 3 vezes mais, né? Então dessa forma aqui, com o promisal, a gente busca carros, fabricantes e os modelos em paralelo. Aqui eu estou acessando a resposta que chegou da API. Aqui eu acesso a propriedade .data de cada resposta, que é onde o Axios ele vai entregar o JSON real vindo do Java. Em seguida a gente chama as funções aqui 7 carros, 7 fabricantes e 7 modelo. E ao chamar essas funções, né, o React ele entende que precisa renderizar a tela novamente, fazendo com que essa lista de carros ela apareça na tela. Aqui o uso do Focus Effect. O Focus Effect ele é diferente o Use Focus Effect, né? Ele é diferente do Use Effect, que ele só roda quando a tela nasce. Já o Use Focus Effect ele roda toda vez que você clica na aba carros, e que isso garante, né, que a lista atualize se você vier de outra tela. Aqui o método limpar não tem, basicamente só para tirar todas as informações dos inputs quando um carro for atualizado ou salvo. Quando o carro for atualizado ou cadastrado, vai vir o limpar e vai limpar todas as partes dos inputs. Aqui a parte do salvar, a função salvar. Basicamente vai fazer aqui essa validação simples aqui, que vai te obrigar, né, ou que vai ter que obrigar a escolher o fabricante modelo, que se acaso não selecionar vai dar erro. Aqui a gente tem a montagem do payload, né, o JSON. Aqui tem nessa parte aqui da estrutura tem o ID, que é obrigatório, né, pro JPA do Java entender o relacionamento. Aqui vai fazer a verificação do isEdit para ver se ele está editando. Se estiver editando, ele vai usar o put, porque o put é para a edição, e vai rodar o alerta que o carro foi atualizado. Se acaso não for, não estiver editando, ele vai usar o post, que no caso é para cadastrar o carro. Depois disso ele vai ser chamada a função limpar, para poder limpar todos os inputs, e depois a função carregar para listar os carros cadastrados. E se acaso der algum erro, vai rodar aqui a cat, a mensagem de erro. Aqui a função editar. Basicamente ela pega o item clicado na lista e preenche todos os inputs com o set aqui, e vai mudar para o modo edição. A parte do excluir, ele vai mostrar um alerta com a opção sim ou não, senão não vai acontecer nada, e se sim, ele vai chamar aqui a função delete,
e vai deletar o carro pelo ID. E aqui a gente tem a parte mais da tela, né? Com o flat list. O flat list é o componente para listas longas e performáticas. Aqui a gente tem o estilo dela. Aqui tem o list header component. Basicamente ele faz o formulário rolar junto com a página, sem que ele fique, o formulário fica ancorado, né, na parte da, o formulário fica ancorado e como é que eu posso falar? E sobrepondo a parte da listagem. Então o list header component faz o formulário rolar junto com a página. Aqui a gente tem um operador tenário aqui para verificar o texto que vai ser exibido. Então se tiver isEdit, né, se for edição, ele vai exibir o texto de carro, se não for, vai aparecer o novo carro. E aqui basicamente é só a parte da tela mesmo. Não tem muito o que falar aqui. Isso aqui é só o estilização de como a tela vai ficar. A gente usa aqui o velo nos inputs, a gente usa o velo placa e o onChangeText para fazer a mesma coisa que fez no login, que é para atualizar a variável. Aqui na parte do ano e do preço a gente usa o keyboard type numeric para o teclado ser numérico. E aqui na parte dos pickers a gente vai criar a seleção dinâmica de fabricantes e modelos. A gente vai usar o componente picker, né, com as propriedades select value e o onChangeValue, que vai garantir que a escolha do usuário seja salva imediatamente, imediatamente nas variáveis, as variáveis de estado, que é o seu fabricante e o seu modelo. Aqui ele vai fazer o picker.item, né, que ele vai fazer o item aqui selecione, que é o primeiro que vai estar quando estiver aparecendo, ele não vai ter nenhum valor. E aqui com o map, como a lista dos fabricantes, né, ela vem do banco de dados, ela pode ter qualquer tamanho, certo? Então com o map ele vai percorrer esse array e gerar dinamicamente um item de menu, que é o picker item, para cada fabricante encontrado. Vai ser definido aqui a label com o nome, que o usuário vai ver, né, e o value com o ID, que o banco precisa poder salvar o relacionamento. Aqui no modelo é a mesma coisa, não mudou basicamente nada. Ele vai usar o picker item aqui para poder mostrar aqui o selecione quando você abrir a tela de cadastro do carro. Ele vai usar o map para percorrer o array e carregar cada item de acordo com o item lá no banco. E aqui a gente vai ter na propriedade data, a gente vai passar o nosso array, o carros. Ele vai ter o key extractor, que vai transformar o ID do carro em string, que vai servir para o React identificar que é cada item unicamente, e que vai melhorar, né, a performance na hora de ordenar ou deletar os itens. Aqui no render item, essa função ela roda uma vez para cada carro, e então ele vai pegar só o dado do carro para fazer a criação do card. Aqui eu tenho duas coisas importantes que eu preciso falar, que é a parte do image aqui no source. Eu usei esse operador aqui que é o ou. Basicamente, se o carro não tiver uma foto, ele vai carregar aqui uma imagem padrão de placeholder, para não quebrar o layout. Eu também usei esse ponto de interrogação aqui, que é o optional chaining, que basicamente ele vai evitar que o aplicativo feche sozinho caso algum carro venha do banco de dados sem essas informações vinculadas que são necessárias. E no mais ele está fazendo aqui a estilização do card, que vai mostrar quando ele for listado.
Aqui tem o Touchable Opacity com os botões editar e excluir, para se acaso você quiser editar ou excluir um carro. E aqui a parte do CSS. Beleza, agora vamos para a parte do fabricante, que é basicamente a mesma coisa, com menos até linhas, com menos partes. O carro era mais completo. Aqui a parte dos inputs é praticamente igual. Aqui vai ter a função que vai abrir aqui o array de fabricantes, e também vai definir todas as variáveis aqui já vazias para a parte do fabricante. A parte aqui do carregar, ele vai pegar aqui o endpoint aqui na API fabricantes, e depois vai setar eles aqui. Depois de novamente o uso do Focus Effect, né, que vai garantir a atualização durante a troca de abas. Tá fazendo salvar, fazendo a montagem do objeto JSON, né. Um detalhe importante aqui, que é o mapeamento das variáveis. O meu estado se chama país, né, aqui. Mas a API Java, ela espera país origem, então eu faço essa conversão manual aqui antes de enviar a requisição. De resto é igual. Aqui ele já faz a parte de limpar direto, sem a função limpar. Ele já limpa todos os campos diretamente aqui quando for salvo. A função deletar, a mesma coisa, basicamente. Você vai aparecer um alertazinho. Se você quiser excluir, ele vai chamar a função delete. O editar, a mesma coisa, ele vai carregar as informações lá nos inputs. Aqui na parte da estilização eu optei pelo scroll view, junto com a função do mapa do JavaScript, ou a função map do JavaScript. Diferente da tela de carros, onde a gente usa o flat list pela performance, né? Aqui, como a lista de fabricantes é menor, o map é a solução mais simples e eficiente para renderizar os cars. Eu também utilizo as propriedades resize mod content nas imagens, para poder garantir que os logotipos das marcas não fiquem distorcidos. E no mais, essa a estilização aqui, ele vai ter a mesma parte aqui do map, né, como eu falei, para poder fazer essa listagem do card. Vai ter essa parte também do placeholder, que eu já tinha falado. Os botões aqui de editar e deletar. E também o estilo CSS aqui, a parte da estilização da página. Aqui a gente tem a tela de modelos. Aqui a gente tem de novo aqui os imports aqui parecidos. A função model screen, com as coisas que precisam ser iniciadas aqui para modelos, no caso de modelos, né? A função carregar, que eu já tinha explicado lá no fabricante e no carro. Ele vai pegar aqui no endpoint modelos, depois carregar eles. O uso do Focus Effect. Aqui na parte do salvar, o payload está um pouquinho mais simples, né? Porque só é duas informações na parte do modelo, que é o nome e a descrição. Que diferente da tela dos fabricantes, onde a gente tinha que renomear os campos, né? Ou a tela de carros, que tinha os objetos aninhados. Aqui o JSON enviado aqui pelo React Native casa perfeitamente com a DTO esperada pelo Java, sem a necessidade de tratamentos extra. DTO basicamente é um pacote de dados puros, né, sem regras de negócio, que serve exclusivamente para transformar as informações do front-end para back-end através da rede. Aqui na interface visual eu mantive o scroll view com o map, mas tem duas diferenças aqui. Primeiro, ela não tem, aqui não vai ter nada como o modelo não vai ter imagem, né? O logo, o layout do card, ele é focado exclusivamente na parte do texto, que vai deixar a renderização um pouquinho mais leve. E também, aqui eu fiz, aqui no botão editar, né? Eu fiz aqui um botãozinho de editar. Só que eu defini a função diretamente dentro da propriedade onPress. Ou seja, porque as operações, são operações simples, né? Então eu optei para não declarar uma função externa. Então eu já fiz direto
a parte da edição aqui direto no botão mesmo. E aqui a parte do CSS, que eu já tinha falado. E por último, a gente tem a parte da API. Que é aqui que é necessário, né? Essa parte que é necessária para o React Native encontrar o servidor Java. Aqui a gente importa o Axios, né? Que ele é uma biblioteca muito melhor que o Fetch padrão, pois ele já trata o JSON automaticamente e facilita as configurações globais. Aqui a gente define a URL da nossa API. Um detalhe fundamental é que eu não utilizei o localhost, né? Como o aplicativo roda no celular, o localhost seria o próprio dispositivo móvel. Então, para acessar o back-end do Spring Boot que está rodando aqui no meu computador, eu utilizei o endereço IPv4 local da minha máquina aqui, na porta 8080. E aqui eu criei uma instância do Axios, né? Configurei a propriedade base URL, o que é excelente, né, para a manutenção do código, pois nas telas eu não preciso ficar repetindo o endereço IP completo. Eu apenas chamo, por exemplo, carros ou fabricantes, e o Axios concatena automaticamente com o endereço base. A parte do API é isso que eu precisava explicar. E agora eu vou mostrar ele funcionando. Eu vou abrir aqui o meu CMD. Vou pegar aqui a parte do Axios, vou pegar a parte aqui do caminho e vou fazer o npx expo start. Beleza, tá carregando aqui. Enquanto tá carregando, eu vou abrir o meu gravador. Beleza, carregou aqui o QR Code e agora eu vou passar pro celular. Beleza, tô aqui no meu celular agora. Vou aqui abrir o Expo Go e vou escanear o QR Code. Aqui está iniciando o aplicativo. E aqui está a tela de login. O usuário que eu tinha colocado era Marco, Marco, a senha 1, 2, 3, 4, 5. Clicando em entrar aqui, ele vem direto aqui para a tela de cadastro. Como pode ver aqui, tem os cadastros que eu já tinha feito antes, tanto do SUV quanto aqui da Toyota. O carro ainda não tem, ele já está listado aqui. E eu vou fazer aqui o registro de um carro por aqui como exemplo, usando aqui os itens que eu já cadastrei. Ih, estão me ligando. Não, por que coisou? Por que saiu? Tinha acontecido alguma coisa aqui, o meu aplicativo só fechou do nada. Mas eu já abri de novo aqui. Aqui já tá, como eu disse, aqui os componentes já estão listados aqui, já estão cadastrados. Então aqui eu vou fazer, usando esses componentes, eu vou fazer aqui um cadastro pelo celular. Então eu vou colocar aqui o mesmo carro que estava lá, que é o Corolla Cross. Opa. A placa eu vou colocar a mesma também. A cor vou colocar preto. 2021. Calma aí que eu tinha colocado mesmo. Aqui. O preço 200 mil. A URL da imagem eu tô sem a URL aqui, então eu não vou colocar nada. Descrição eu vou colocar só a descrição, porque eu também tô sem a descrição aqui. E vou selecionar aqui o fabricante e o modelo. E assim que eu salvar, o carro vai aparecer aqui, carro cadastrado. E ele vai ser listado. Aqui ele vai estar sem a imagem porque eu não coloquei. Mas ele já está cadastrado aqui na tela, na parte aqui do app. Inclusive, se eu botar aqui na parte do site, né, da aplicação aqui do Spring Boot, se eu listar aqui,
o carro já vai estar aqui. Então eu posso editar aqui e colocar a descrição, que eu não tinha feito antes, e também a URL da imagem, e salvar o carro, e ele vai estar aqui, vai aparecer novamente com as informações já atualizadas. E eu creio que é isso. Esse foi a apresentação do meu trabalho aí com o React Native, o Spring Boot e também o banco de dados.